Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãozinhos, minhas irmãzinhas, aqui estamos na nossa teledireção espiritual. O assunto de hoje, a via da infância espiritual. Pois bem, para entendermos isso, vamos partir da palavra de Deus. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 18, versículo 3. Jesus fala o seguinte: em verdade vos declaro, se não vos transformardes e vos tornardes como criancinhas, não entrareis no reino dos céus. Então Jesus solicita isso a cada um de nós. Temos que ser como crianças. Mas como assim sermos como crianças? É o que nós vamos explicar agora. Muito bem. A via da infância espiritual, meus amados irmãos, nos foi mostrada por vários santos ao longo da história, mas de um modo todo especial nos foi apresentada pela grande Santa Teresinha do Menino Jesus. É uma via muito útil para o crescimento da vida espiritual. Porém, infelizmente, é muito pouco conhecida e seguida. E por quê? Por duas razões fundamentais. Primeira razão, há pessoas que pensam que a via da infância espiritual está reservada às almas que se conservaram completamente puras e inocentes. Isto não é verdade. Ela está ao alcance de todos nós. Outro motivo é justamente por certas pessoas considerarem um caminho pueril, uma espécie de infantilidade que não serve para adultos. Também não é isso, gente. Não é infantilidade, não é infantilismo. Vamos entender então o que é a via da infância espiritual. Pois bem, para entendermos o que ela é efetivamente, vamos comparar a infância corporal com a infância espiritual. Então, com base nisso, nós entenderemos o que é a infância espiritual. Bom, primeiro, como são as crianças? Elas são simples, não é verdade? Não têm falsidade, são ingênuas, cândidas, não fingem, não é verdade? Elas se mostram como elas são efetivamente. Elas reconhecem, percebem que precisam receber tudo de seus pais. Elas sabem disso. E mais ainda, elas têm uma confiança absoluta nas suas mães e nos seus pais. Vejam só. Então essas são as características fundamentais das crianças. Mas vamos ver então as diferenças entre a infância corporal, vamos chamá-la assim, e a infância espiritual. Vejam, a infância espiritual, meus amados irmãos, é no coração. Temos que ser crianças no coração, coração de criança, um coração que ama como ama a criança. Mas a inteligência deve ser de um adulto. Então temos que entender bem isso. Temos que ter maturidade na compreensão da realidade. Mas um coração de criança, um coração que ama sem medidas. Então isso é muito importante ter na nossa mente. Outra diferença fundamental. Vejam, quanto mais o filho cresce, mais ele tende a se tornar autossuficiente, não é verdade? Então, os seus pais o preparam para que ele enfrente a vida. Chega um momento que o filho sai de casa, constitui uma nova família, Então, ele não depende mais de seus pais. Bom, mas na infância espiritual, vejam só, no nosso caminho de vivência da graça de Deus, quanto mais o Filho de Deus cresce, mais ele compreende que não poderá jamais se bastar e que dependerá sempre intimamente de Deus. Ou seja, o filho é criado pelos pais para se tornar autossuficiente. No caso da infância espiritual, nós nos tornamos cada vez mais dependentes de Deus. Reconhecemos que precisamos dele, que sem ele a nossa vida não tem sentido. Vejam só. Então, essa é uma diferença fundamental. E vejam, o Filho de Deus,
ao crescer, se é fiel, né? Se é fiel, torna-se mais e mais dependente de seu Pai do céu. Vejam só. Então ele vai crescendo na vida espiritual, não é verdade? Então torna-se mais e mais dependente de seu Pai, até que nada faça sem o Pai do céu, sem as inspirações e conselhos que vêm de Deus nosso Senhor. Então, temos aí as diferenças fundamentais entre a infância corporal e a infância espiritual. Vamos ver agora, então, as principais virtudes que estão presentes na infância espiritual. A primeira dessas virtudes é a simplicidade, ou seja, a ausência total de duplicidade. A pessoa que vive a infância espiritual não é dupla, não tem falsidade, não tem hipocrisia, não veste máscara, né? Ela é autêntica. Ela faz tudo para agradar a Deus. Tudo sempre considera com relação a Deus, nosso Senhor. Então, o interesse dela é agradar ao Senhor. A intenção dela é sempre reta. É uma intenção pura, não é uma intenção maliciosa. Então, a simplicidade é a primeira característica, a primeira virtude que aparece na infância espiritual. Outra virtude que aparece também é a humildade. Vejam só, a criança, ela percebe a sua deficiência, não é verdade? Ela depende da sua mãe para tudo. Então, a criança é pequena, ela sabe que ela precisa da sua mãe, para comer, para se vestir, enfim. Olha só, do mesmo modo, o Filho de Deus sente que deixado a si mesmo não é nada. Então, se eu vivo a infância espiritual, eu sei que com minhas próprias forças, o que eu sou? Nada, sou fraco demais. Então, o Filho de Deus tem uma necessidade instintiva, podemos até dizer, de se esquecer de si mesmo e de depender de nosso Senhor, de se abandonar a Ele. Então, a humildade é esta o quê? Percepção de que precisamos de Deus. Precisamos do seu auxílio, que em nós mesmos somos muito frágeis. Então, nós nos abandonamos nas mãos de Deus. Vejam que bonito, Então, essa é a segunda característica, segunda virtude. A terceira virtude é a fé. Vejam só. Assim como o filho crê sem hesitar e firmemente em tudo que a sua mãe lhe diz, não é verdade? A criança acredita em tudo que a mãe fala. O Filho de Deus, acima de todo raciocínio, de exames, baseia-se totalmente na palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Acredita na palavra de Deus. Ele sabe muito bem que Deus fala sempre a verdade. Então, ele acredita na palavra de Deus e acredita naquilo que a igreja ensina a ele baseada na palavra de Deus. Vejam só que bonito. Então ele crê firmemente que Deus o ama, que Deus fala a verdade. Vejam só. E vejam, quando a pessoa tem essa fé tremenda em Deus nosso Senhor, ela crê na verdade de Deus, ela crê na palavra de Deus, o que acontece com essa pessoa? Nosso Senhor vai manifestando a essa pessoa, de uma maneira mais simples, os mistérios da nossa santa fé. Vejam só que interessante. Então Deus vai se revelando a essas pessoas, porque elas se fazem pequenas. Infância espiritual é isso. Então Deus vai revelando, manifestando os mistérios da nossa santa fé a essas pessoas que o querem escutar. Muito bem, outra virtude é a confiança, amados irmãos. A confiança. Vejam só, confiança firme. Confiança que não se abala. Vejam só, como a criança está segura de sua mãe, porque se sabe amada por ela, a alma que confia em Deus está segura nas mãos de Deus. Então ela tem segurança em Deus, ela confia em Deus, ela sabe que Deus está cuidando dela. Então ela se sente segura nas mãos de Deus. Não tem medo de enfrentar as dificuldades da vida. A sua segurança se baseia exatamente na sua confiança em Deus nosso Senhor, na sua entrega a Deus nosso Senhor. Olha só, e nosso Senhor sempre protege os pequeninos e os pobres que se confiam a Ele. Vejam só que bonito. Então, se eu me confio a Deus, se eu confio em Deus,
o que que acontece? Deus vai me proteger sem dúvida alguma. Deus vai me defender dos males, né? Então a gente confia por quê? Porque a gente sabe que Deus nos ama. Muito bem. O único temor da alma nesse caso é de não amar o bastante a nosso Senhor, de não se abandonar totalmente nas mãos de Deus. Vejam só, é o único temor. O resto ela enfrenta porque ela sabe que tem a segurança de Deus nosso Senhor. Muito bem, e a última virtude é a caridade. O que é caridade, meus amados irmãos? É amor. É sinônimo de amor. Vejam só, a criança pequena ama sua mãe de todo o seu coração, claro. Né? Ela é amada pela sua mamãe e corresponde à sua mamãe com um grande amor. Né? Um amor muito forte, muito intenso. Né? Então, a pessoa também ama a Deus com todas as forças do seu coração. Vejam aí que bonito. Né? E a este amor, né, a pessoa refere tudo. Vejam só. Né? É um amor delicado, simples, que inspira piedade filial e uma grande caridade pelo próximo também. A pessoa ama a Deus. Ela é grata a Deus por existir, por Deus cuidar dela. Então ela ama a Deus, porque Ele é Deus, porque Ele é amor, porque Ele é misericórdia, porque Ele nos deu a vida. Deus merece ser amado porque Ele é Deus, porque Ele é bom, porque Ele é a beleza infinita. Então, meus amados, a caridade aparece aí, esse amor intenso, simples, e que nos leva também a amar o próximo por amor a Deus. Então, se vocês viverem a via da infância espiritual, meus amados irmãos, vocês certamente crescerão na santidade. É caminho de santidade, certeza absoluta. Né? Recomendo que vocês leiam os escritos de Santa Teresinha do Menino Jesus, porque ela fala ali várias vezes dessa infância espiritual. São ensinamentos muito bonitos, vale a pena lê-los. Muito bem, queridos, que Deus então nos ajude a sermos crianças na vida espiritual, a vivermos a infância espiritual. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.